O dia em que eu tive uma visão com o diabo. Muito bem-vindos ao Histórias que minha mãe me contava. Aqui eu compartilho com você histórias que eu mesmo vivi, ou que pessoas muito próximas a mim viveram, compartilharam comigo, e hoje eu posso compartilhar com você. Foi uma madrugada no final de 2015. Eu não me lembro exatamente com o que eu estava sonhando, só me lembro de ser um emaranhado de coisas ruins, como um pesadelo confuso formado de muitos pesadelos. Acordei de forma súbita, sem sono algum, me sentindo desperto como se tivesse acabado de correr. Comecei a tatear no escuro procurando o celular para ver a hora, pensando intensamente pelas coisas que eu já tinha ouvido em filmes de terror. Tomara que não sejam 3 horas da manhã. Tomara que não sejam 3 horas da manhã. E, será por acaso? Assim que a tela do celular acendeu, o horário que vi foi 3 horas e 2 minutos, mudando enquanto eu olhava para 3 e 3. Pela junção desse acaso ou não acaso, e pelos sonhos que eu tinha acabado de ter, e pela sensação ruim com a qual eu tinha acordado, comecei a sentir medo. Depois de um tempo tomando coragem, com um certo medo até de me mexer, eu, que creio em Deus, decidi me ajoelhar no colchão em que eu dormia e orar. Depois da oração, me deitei novamente e voltei a dormir. Foi quando tudo aconteceu. Imagina que você dormisse exatamente agora e sonhasse exatamente com o lugar em que você está, fazendo exatamente o que você está fazendo. Foi o que aconteceu comigo. Nessa época, a casa em que eu morava com a minha mãe tinha apenas um quarto. Eu dormia em um colchão no chão, encostado na parede oposta à porta, e minha mãe dormia em uma cama encostada na parede oposta à janela, de forma que de onde eu dormia, eu podia ver a porta do quarto. No sonho, tudo estava igual à realidade. As luzes apagadas, minha mãe dormindo na cama, eu deitado no colchão, a porta do quarto aberta, e até a distinção suave do cenário que eu conseguia ter, pelo fato dos meus olhos já terem acostumado com o escuro, assim como estava antes de eu dormir. Até a posição em que eu estava deitado no sonho era igual à da realidade. No sonho, ao olhar para a porta, eu vi uma sombra extremamente densa, muito mais escura do que a escuridão da casa com as luzes apagadas de madrugada, de forma que eu podia distinguir perfeitamente a silhueta da sombra, bem no beiral da porta, olhando para mim. Olhando intensamente para mim, apesar de não ter face. Mas eu sentia ela olhar para mim. Fui totalmente invadido pelo medo, mas reunindo todas as minhas forças no sonho, eu decidi me colocar de pé no colchão. E enquanto eu levantava, eu tentei dizer: "Tá repreendido em nome de Jesus." Mas minha boca travou no meio da frase. Minha mãe se levantou da cama dela e ficou em pé do meu lado com os olhos fechados, dizendo o tempo todo: "O que é isso, meu Deus? O que é isso, meu Deus?" Foi aí então que eu acordei, no mesmíssimo lugar do sonho. Tudo igual ao redor, sem tirar nem pôr. Acordei novamente como quem já estava acordado há muito tempo. Demorei uns segundos antes de ter coragem de abrir os olhos e demorei mais ainda para ter coragem de olhar para a porta em que no sonho estava a sombra. Fazendo muita força para me obrigar a olhar, olhei e não tinha mais nada lá. Peguei o celular novamente, abri no aplicativo da Bíblia, nem me lembro mais se cheguei a pedir a Deus para falar comigo,
mas lembro que era essa a intenção. Deslizei então o dedo para cima, deixando a barra rolar para clicar aleatoriamente em um livro. Cliquei em Eclesiastes e dos 12 capítulos escolhi aleatoriamente o capítulo 6. Veja bem, até hoje eu não tenho o costume de ler a Bíblia como eu gostaria. Na época, meu conhecimento sobre ela era ainda menor e eu não sabia sobre o que esse capítulo falava. Hoje, se eu pudesse resumir sobre o que fala esse capítulo em uma única palavra, seria vaidade. E vaidade era muito do que eu estava vivendo na época. Tinha acabado de entrar para a faculdade, me iludi com muitas coisas e me esqueci de Deus. A mensagem desse capítulo entrou no meu coração. Depois de ler o capítulo inteiro, fui dormir, dessa vez em paz. O dia seguinte foi um domingo. Eu não tenho igreja. Não sei se é necessário ir à igreja ou não para buscar Deus, mas nesse dia em especial eu senti muito forte no meu coração de ir em uma igreja bem pequenininha, lá perto da minha antiga casa, que eu já não ia havia muito e muito tempo. Lá para 6 e pouca da noite, chegando perto da hora do culto, eu me lembrei do que tinha acontecido de madrugada e da passagem bíblica que tinha caído para mim. Sentei na cama, abri o celular novamente, no mesmo livro e capítulo, e refleti mais um pouco sobre aquela palavra. Logo depois, pronto para sair de casa, peguei a Bíblia de papel da minha mãe para levar para a igreja. A Bíblia se abriu e dentro dela estava uma foto minha, junto com um envelope branco, exatamente no capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Cheguei na igreja um pouco mais cedo, dei um abraço no pastor Marcelo, que eu já não via há muito tempo. O culto começou, eles começaram a cantar músicas características que eu não conhecia, e como eu não sabia cantar, simplesmente abaixei a minha cabeça e comecei a conversar com Deus baixinho, acho que até apenas em pensamento, não me lembro mais. Comecei a pedir para que eu viesse diminuir e que Ele, Deus, viesse a crescer na minha vida. E lembro de orar assim o tempo todo. E eu não parei de falar isso com Deus, até a música acabar. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Logo depois que a música acabou, o pastor Marcelo, no meio do culto, apontou para mim e disse: Vitor, quando você entrou na igreja, você grande desse jeito, eu vi você ficar pequenininho, pequenininho, pequenininho e via um varão muito maior do que você, te pegava no colo e dizia que estava te livrando do mal. Bom, eu realmente não sei sobre os mistérios da vida e tenho muito mais perguntas do que respostas, mas deixo o meu relato do que aconteceu. Peço que você compartilhe comigo qual é o seu ponto de vista sobre tudo isso. Independente se você crê ou não no mundo espiritual, independente da forma como você crê, eu gostaria de saber o ponto de vista de pessoas diferentes de mim. Te agradeço muito se você compartilhar o seu. Se você quer continuar acompanhando as minhas histórias e as histórias da minha família e de alguns amigos próximos, se inscreva no canal. Isso é um grande incentivo para eu continuar compartilhando essas histórias com você. Fique com Deus, que o amor, o caminho, a verdade e a vida te guiem em cada decisão que você tomar. Um grande abraço e até mais.